comentar com vocês neste vídeo sobre a resposta do Irã, né, gente? Segundo o The Wall Street Journal, matéria que saiu neste que é um dos grandes portais da informação, né? Ou da informação de péssima qualidade, você escolhe, né? Lá nos Estados Unidos, né? O The Wall Street Journal, contudo, nessa matéria foi bastante protocolar, digamos assim, e o que não é ruim, né? E acho até que tem um caráter informativo interessante na matéria, algo de opinativo, que também não é tão ruim neste caso, mas é sobretudo uma matéria bastante informativa e recomendável para a sua leitura. Ele fala sobre o que vai ser a resposta do Irã, né, ao assassinato do líder do Hamas, lá no Irã, lá em Teherã, né, o Ismail Haiz, né? Hani, o Hani, ele era um líder realmente dos mais importantes, né, dos mais lúcidos, dos mais célebres, né? Ele era um grande negociador, né? E aquela coisa que já foi comentada aqui, comentei com você em outro vídeo, né? Sobre o que disse um dos líderes do Catar. Né? Israel quer negociar e mata um negociador, né? Que interessante, que bacana, que exemplo legal aí de um país que de fato quer a paz neste momento. Todo mundo sabe que que Israel não quer a paz, mas é pregado isso, né? Quem quer a guerra é o inimigo, né? Seria o inimigo do Estado de Israel, seriam os inimigos dos Estados Unidos. Apenas esses que querem a guerra no mundo, querem fazer confusão, querem gerar problemas. Israel não, né? Estados Unidos não. Eles não querem guerra, né? Bom, Teherã já anunciou, né, que Israel será punido pelo assassinato do chefe do gabinete político do Hamas, né? O Hani, e agora todos, absolutamente todos, o mundo inteiro estão esperando, né, para ver exatamente qual vai ser a resposta do Irã. Bem, segundo a publicação norte-americana, o The Wall Street Journal, né, bom, devemos esperar pela resposta do Irã e devemos esperar que ela seja muito mais inesperada, né, e poderosa do que foi aquela resposta em abril, né, e ela poderá apanhar Israel de surpresa. Eu diria para vocês que ela pode também pegar os próprios Estados Unidos de surpresa. Porque quando a gente fala de Israel neste caso, também precisamos colocar junto, né, os Estados Unidos, que estariam por trás de todas as ações de Israel. Já há um entendimento no Irã de que os Estados Unidos fizeram parte desse ataque, né? É válido lembrarmos que ele ocorreu depois que o Netanyahu volta de Washington, né? Depois que ele volta de Washington, outros ataques também aconteceram. Né? Israel segue atacando, segue à procura dos líderes, né, de todos os grupos que ele considera seus inimigos, né? Ainda segue tentando assassinar outros líderes, né, no mundo, ali no Oriente Médio e em outros lugares do mundo. Né? Israel, de fato, não deseja a paz neste momento, tá? De jeito nenhum. Tá? Então, a matéria é interessante nesse sentido, que ela fala que a resposta pode ser muito inesperada, e eu acredito nisso sim. Algo muito interessante, né, que portanto é que em abril o Irã fez aquele ataque, né, mandou 300 drones, né, contra Israel depois do ataque e destruição parcial do consulado iraniano em Damasco, né. O Irã atacou naquele caso utilizando 300 drones e também alguns mísseis. Algo bem interessante, naquela ocasião foi um ataque bem assim, simbólico em alguma medida, mas também um ataque para demonstrar força, demonstrar poder e tentar assim, caracterizar, né, o Irã como um país muito diferente do que já foi no passado, né? Um país que sabia perfeitamente o que fazer, digamos assim, né? Naquele caso, naquela ocasião, Teherã fez um alerta para os Estados Unidos. Olha que interessante, hein? Teherã fez um alerta para os Estados Unidos e também para Israel sobre o ataque, né? Ou seja, Irã preparou os norte-americanos e também os israelenses para o ataque que aconteceria em Israel. Interessante, né? Neste momento, este ataque poderoso que pode acontecer não será avisado. Não será avisado. Vamos voltar àquele ataque lá de abril? O Irã avisou, o Irã mandou 300 drones, mesmo avisando, mesmo Israel se preparando, mesmo os norte-americanos se preparando, né? O ataque foi muito bem sucedido. Naquela ocasião, os 300 drones foram apenas para cegar o aerodrome, né? E os mísseis que o Irã desejou que atingisse os seus alvos, atingiram os seus alvos.
Então aquela resposta ela foi importante também para mostrar, né, deficiências no Iron Dome. Mostrar, por exemplo, que a invencibilidade da defesa aérea israelense era um mito, né, que não funcionava tanto na prática assim. Então, mesmo avisando, o Irã conseguiu um ataque muito bem sucedido. Neste momento, o Irã não vai avisar, né? Então, assim, não se deve, portanto, evidentemente, esperar essa reviravolta aí, né, de que o Irã vai ser protocolar, vai avisar, ou tal. Não vai acontecer isso. Dessa vez não vai acontecer isso. Os Estados Unidos acreditam que o Irã ainda não sabe quando vai se fazer esse ataque, como vai fazer esse ataque, né? É muito provável que esse debate ocorra mesmo no gabinete político e militar iraniano, né? E o que a gente tem percebido no mundo é uma tentativa absurda dos diplomatas, da diplomacia norte-americana, de tentar convencer o Irã a não fazer o ataque. Impressionante. Aliás, o Irã fechou completamente os seus ouvidos, né? Simbolicamente, evidentemente, para esses apelos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão apelando o tempo inteiro. Não dê a resposta. Não é interessante fazer essa resposta agora para não aumentar a tensão. Ora, mas por que ninguém pede isso para Israel? Né? Então, Israel segue, né, fazendo guerra, praticando em Gaza um morticínio inacreditável. Ninguém pede para Israel parar. Ninguém pede para Israel não atacar. Olha, os Estados Unidos não falam, não ataque o Irã. Até porque os Estados Unidos estão por trás também desses ataques ao Irã, né, o ataque que eliminou a vida do chefe do Hamas, também aquele ataque que aconteceu, que eliminou alguém muito importante também do Hezbollah. Os Estados Unidos estão por trás disso daí. Então na hora que Israel vai lá e ataca, na hora que o inimigo vai dar resposta, então tem que pedir calma para o inimigo, não pode atacar para não aumentar a tensão, tal, não sei o quê. Então somente uma parte pode fazer seus ataques, pode fazer os seus morticínios, né, à vontade, a outra parte não pode, por exemplo, né, se vingar, não pode dar uma resposta, né? É complicado, né? O parênteses foi para pedir desculpa para vocês pela indelicadeza da Dulcineia, que é a gatinha aqui da casa. Perdão por essa indelicadeza mesmo. Eu até presumo que vocês são muito mais meus amigos do que quaisquer outras coisas para aceitarem isso de boa, sem ficarem bravos comigo, tá? Então a situação é complicada. O Irã está se tornando perito em deixar os seus inimigos no vácuo. Isso é um ponto muito interessante, né? O Irã, neste momento, está numa boa, está numa situação muito favorável. Por quê? Porque simplesmente, o que está fazendo o Irã nesse momento? Simplesmente, o Irã está, né, deixando o seu inimigo, assim, numa tensão de quando pode ser esse ataque poderoso. O Irã está se tornando perito nisso daí. E haverá muito investimento da defesa aérea ali, de Israel, para tentar, enfim, proteger vários locais do país, presumir esse ataque. Ele pode não acontecer em um local que Israel presume, ele pode acontecer quando Israel presumir que esse ataque não vai acontecer, que essa resposta não vai ocorrer, e assim por diante, tá? Bom, o Israel ainda segue com problemas em Gaza, como todo mundo sabe. Tá muito difícil, né, lidar com a resistência palestina em Gaza. Tá muito difícil, né? E ao mesmo tempo, em nenhum momento dá sinal de que quer realmente terminar com esse conflito, né? Evidentemente que não quer mesmo, né? Também eliminou o grande negociador, né? Então não quer acabar com esse conflito, tá? Então todos os sinais dos israelenses são sinais de que nós queremos guerra. Aí quando ele faz um ataque desse, aí o mundo fala, não, né? Europeus também estão tentando alertar, não faça ataque, não responda, tal. Poxa vida, complicado também, né? Então o civilizado tem que ser somente o inimigo de Israel, né? O inimigo dos Estados Unidos tem que ser o civilizado. Não é o contrário, né? Não se presume que fora o mundo ocidental, o resto tudo enfim, é um mundo medieval, né? Que a civilização não chegou nesses locais ainda. Então por que nessa hora se apela para o caráter civilizado, né? Enfim, o aspecto civilizado da sociedade de um certo país, mas não se apela também para a mesma coisa no caso de Israel? Então é complicado, né? Esses ataques vão acontecer realmente, né? Ninguém sabe mesmo quando isso pode acontecer. Estão temendo, muitas especulações estão acontecendo, inclusive sobre um míssil hipersônico que o Irã detém e que neste momento é indetectável pelo Iron Dome israelense. Ou seja, o Irã pode usar um míssil hipersônico e fazer um estrago enorme em Israel.
Qual é o grande objetivo do Netanyahu? Ele quer, evidentemente, trazer o Irã para a guerra e trazer junto os Estados Unidos. Porque o Netanyahu já falou, não falou não, né? Israel já deixou claro que quer, na verdade, uma guerra total contra todos os seus inimigos do Oriente Médio. É isso que ele deseja, né? Só que sinais começam a aparecer nos Estados Unidos. Não dá pra gente ficar muito contente com esses sinais, presumindo que eles são sérios, mas sinais começam a aparecer de Washington de que talvez os Estados Unidos não dê para Israel todo esse apoio neste momento. Houve, inclusive, já uma fala, né, oficial de Washington. A gente sabe que, no fim das contas, os Estados Unidos são obrigados a ajudar Israel, são obrigados. Israel controla, na verdade, os Estados Unidos, né? Este é o fato. Mas, assim, sobretudo neste momento, os norte-americanos estão com problema. Há, inclusive, uma oposição a um apoio irrestrito a Israel neste momento nas próprias Forças Armadas norte-americanas, tá? O Biden, certamente, ele quer destruir tudo, ele quer acabar com tudo, mas muita gente acha que o Biden nem decide mais alguma coisa lá em Washington, né? Então a situação é complicada, a gente pode sim ter o agravamento das tensões lá no Oriente Médio, podemos sim ter um ataque do Irã a qualquer momento. O problema dessa vez é que o Irã não está avisando quando esse ataque vai acontecer, né? E ele pode acontecer amanhã, pode acontecer agora, daqui a 10 minutos, daqui a 3 horas, daqui a 10 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses. O fato é que provavelmente ele vai ser sim um ataque poderosíssimo, meus amigos, minhas amigas. E aqueles que acham que aqui a gente ataca, né, necessariamente Israel de graça, não. Eu também fico temendo pelas possíveis perdas de civis, né? Porque o fato de civis, né, palestinos estão sendo eliminados lá em Gaza e também na Cisjordânia, tá? Muita coisa está acontecendo. Não significa que civis lá em Israel também precisam ser eliminados, né? Para tanto, é necessário que o caminho seja o caminho da paz, do acordo, da conversa, mas não há conversa para o gabinete político e militar israelense. Não há conversa. A conversa é bala, é bomba, é míssil sobre os inimigos, todos os considerados inimigos do Estado sionista de Israel. Vamos deixar claro, sionista de Israel. Nada contra Israel. Tudo contra o Estado sionista de Israel. Meus amigos e minhas amigas, é isso. Grato pela gentileza de ficar comigo neste vídeo aqui até o final.